Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui, sou professor de discursivo do Você Concursado e também analista do TCDF. Saiu o edital da Secretaria de Educação do DF, um edital muito esperado e uma excelente oportunidade para você se tornar servidor do GDF, beleza? Como a gente viu, o edital trouxe uma prova de redação, tá? Eu sei que redação não é a praia ali da maioria das pessoas que estão se preparando para esse concurso. De fato, a gente não tem mais aquele costume, né, de escrever redação como tinha antigamente, então por isso realmente é um pouco mais complicado esse percurso até a aprovação no concurso. Por isso, eu fiz esse vídeo aqui para poder deixar esse caminho muito mais fácil. Então, nessa aula aqui, a gente vai focar na redação, vai trazer as informações mais importantes do edital sobre a redação, tá? Eu vou mostrar algumas ferramentas que você pode utilizar para poder baixar a questão e treinar bastante redação antes da prova, e também algumas dicas que você pode utilizar no seu texto para poder aumentar as chances de conseguir uma boa nota, beleza? Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no @vocêconcursado, no Instagram do Você Concursado, ou no nosso canal do Telegram, que é o Academia de Discursivas, beleza? Agora, se você já... Bruno, eu entrei nesse vídeo aqui porque eu já estou querendo um curso voltado para esse concurso da Secretaria de Educação do DF, né, focado ali na banca Quadrix. Eu quero um curso voltado para isso. Tem um link aqui embaixo que a gente montou um curso voltado justamente para esse concurso. Então, se você está interessado num curso já com correção e etc., está aqui embaixo. Ao final dessa aula, né, eu vou tratar um pouquinho mais sobre esse curso, mostrar como é que ele funciona, mas o objetivo aqui agora é a gente trazer informações bem relevantes desse concurso, beleza? Primeiro, informação mais importante talvez, é a data da prova. A prova está marcada para dia 16 de outubro, né, e vão ser 4 horas de prova. Por que essa informação é importante? Porque você vai ter que montar todo o seu planejamento de estudo justamente com base nessa data da prova, beleza? E o que é relevante aqui também? A questão do tempo de prova. Vão ser 4 horas de prova para você poder responder a prova objetiva, passar limpo no gabarito, fazer discursivo e passar limpo na folha de resposta. Então, é importante que você treine antes da prova do concurso. Então, minha dica é, faça vários simulados. E quando for fazer o simulado, cronometre o tempo de prova. Então, vai começar a prova, marca lá no relógio, inicia, faz a objetiva, faz a discursiva. Quando finalizar tudo, tiver tudo pronto, você olha no relógio e vê se conseguiu fazer tudo dentro das 4 horas. Bruno, por que você está falando isso? Isso é lógico. Pois bem, parece lógico, tá? Mas eu já vi muito candidato chegar no dia da prova e não conseguir terminar a redação porque acabou o tempo, tá? Então é importante que você faça alguns simulados, pelo menos aí 2 simulados, para você ter certeza que conseguirá fazer as 2 provas no tempo determinado pela banca, beleza? Outra informação relevante do edital, que eu acredito que talvez seja a primeira que você olhou, né? É a remuneração, isso mesmo. Para o cargo de professor de educação básica, a remuneração é de R$ 4.228, e ainda tem a previsão aí de uma gratificação de 1.268. Para o pedagogo, é a mesma remuneração. E, por fim, tem o cargo de gestor em políticas públicas, né? Que o salário é de R$ 3.016 e ainda tem essa previsão de gratificação. Isso aqui são as previsões que estão lá no edital. A gente sabe que ainda tem auxílio alimentação, ainda tem um auxílio saúde, enfim, o cargo ainda traz alguns outros benefícios, né? Sem falar na própria carreira em que você vai aumentando ali os seus salários, principalmente se você tiver mestrado, doutorado e etc, beleza? Então, inicial, né, a gente tem aqui para o cargo de professor e pedagogo um salário de mais de R$ 5.000, tá? E para gestor de políticas públicas e gestão educacional, a gente tem aí um salário de mais de R$ 4.000 inicial. E a gente está falando de um salário para servidor, né? Servidor público. Então, você tem mais uma série de vantagens ali previstas na Lei Complementar 840 de 2011, beleza? Então, vale a pena estudar pelo salário, sim, mas principalmente, tá, pela qualidade de vida que você vai ter e pela função que você vai exercer. Se você acredita que realmente tem algo para proporcionar, né, para essa sociedade, algo que você gostaria de passar para as pessoas, para que nas próximas gerações o mundo seja um local melhor, não tem profissão mais adequada do que essa profissão aqui de professor. Então, se você passar nesse concurso, você também vai estar contribuindo, né, para que o mundo fique melhor. Então, se você acredita que tem realmente o ideal
a ser passado para construir um mundo melhor, esse é o concurso para você e vai ser remunerado, né? E diria bem remunerado por isso, beleza? E qual vai ser o objetivo, assim, dessa aula? A gente está montando essa aula aqui com qual o objetivo em si? O objetivo é só um. O nosso objetivo com essa aula é fazer com que você consiga uma boa nota na redação. E aí, para te dar um exemplo, eu trouxe aqui esse depoimento que eu recebi de um aluno que fez o curso do Você Concursado para a Polícia Civil da Paraíba, que era um tema de atualidade também. Ela mandou uma mensagem dizendo assim, ó, tirei 14,6 de 15 na redação, né? E fiz exatamente como o professor Bruno ensinou. Estou extremamente satisfeito em ter me matriculado com vocês. E ela foi aprovada no concurso, né, com uma excelente, ela praticamente gabaritou a discursiva seguindo exatamente o que a gente passou para ela. Então, fica ligado nas dicas que eu vou dar nessa aula, porque são dicas focadas realmente em concurso, e elas têm trazido resultados, assim como trouxe para essa nossa aluna aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa quando você vai fazer um concurso público é ver quanto que vale cada uma das matérias para a nota final. Porque quando você descobre quanto que vale, você direciona, né, o seu tempo de estudo para aquelas matérias que vão te dar mais pontos, né? É lógico isso, é estratégico. Opa, se tem algo que vai me dar mais pontos, eu vou gastar mais energia com isso, né? Então vamos lá, vamos fazer essa análise aqui. O edital traz o seguinte, que a nota final, né, vai ser o somatório da prova objetiva, da prova de redação e da avaliação de títulos, beleza? A prova objetiva vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é de conhecimento básico, que vale 40 pontos. A segunda parte é de conhecimento complementar, que vale 30 pontos. E a terceira parte é de conhecimento específico, que vale 50 pontos. Então, ao todo, a nota da prova objetiva vale 120 pontos. A objetiva vai ser de certo e errado. Tá? Certo e errado são várias alternativas, então vão ser 120 alternativas, né? E você vai ter que julgar se essas alternativas estão certas ou estão erradas. Se, por acaso, você errar uma questão, essa questão ela vai ter ponto negativo, vai ser aquele mesmo critério comum da banca Sebrasp, em que uma questão errada anula uma questão certa. Né? Bruno, então quer dizer que eu tenho que deixar as que eu não sei em branco? Não, tá? Então já é uma dica aqui para objetivo. Você não pode deixar muitas questões em branco. Beleza? Então é importante que você faça ali 90% a 95% das questões. Então você vai ter que chutar algumas questões sim, tá? Mas não dá para deixar tudo em branco, porque aí se você deixa em branco, você já não consegue os mínimos para ser aprovado. E quais são os mínimos para ser aprovado no objetivo? Pois bem, o edital traz que para ser aprovado, o candidato tem que tirar no mínimo 10 pontos na prova de conhecimento básico, 8 pontos na prova de conhecimento específico, e 12 pontos na prova de conhecimento complementar, né? E 12 pontos na prova de conhecimento específico. Então, o candidato precisa tirar um mínimo em cada uma dessas provas, tá? Então, mas se você tirar o mínimo aqui, ó, você vai tirar 10 mais 8 mais 12, você vai tirar 20, né? Desculpa, 30, né? Então, você vai ficar com 30 aqui. Só que, para você ser aprovado, não basta você tirar um mínimo em todas as matérias. Você vai precisar tirar um mínimo de 36 pontos no somatório para conseguir a aprovação, beleza? Então, assim, já de cara a gente sabe que não tem como deixar nenhuma matéria de lado. Você vai ter que se preparar, vai ter que estudar um pouquinho de todas as matérias, porque realmente você precisa tirar o mínimo nelas. E eu sei que muita gente vai ser eliminado por não conseguir o mínimo em alguma das matérias. Alguém vai muito bem em específico, mas vai mal em conhecimento básico, ou vai muito mal em conhecimento básico e vai bem no específico. Enfim, o importante é que você tire ali o mínimo em cada uma das matérias, então você vai ter que estudar todas essas matérias, só que vai acabar direcionando mais tempo para qual matéria aqui? Conhecimento específico, logicamente. Por quê? Porque é o que vale mais pontos no total da sua nota, tá? Então, direciona mais tempo para conhecimento específico, depois para conhecimento básico, né? E um pouco menos de tempo para conhecimento complementar, uma vez que vale um pouco menos de pontos na nota final do concurso, tá? E a prova de redação? Na prova de redação, ela foi definida da seguinte forma: vai ser uma redação no estilo dissertação, beleza? Cobrando um assunto de atualidades para ser redigida em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. A redação ela pode ser feita com caneta azul ou preta, porém, eu já deixo aqui a dica para você, é para utilizar a caneta preta, tá? Por que a caneta preta? Porque quando a banca digitaliza a sua prova,
Se você faz de caneta azul, pode ser que a digitalização não fique boa. Então, fica difícil do examinador corrigir a prova. Você que vai ser professor, você vai entender isso. Então, você vai corrigir muita prova, você vai ver que fica ruim a digitalização. Então, é melhor fazer com a caneta preta, porque melhora a legibilidade. E aí, se o examinador entende o que você está vendo, sem dificuldade, isso facilita a correção e, normalmente, auxilia aí numa boa nota concedida pela banca, tá? E quanto que vale a redação? A redação vale 30 pontos. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 15 pontos, tá? E por fim, ainda tem aqui a avaliação de título, que vale no máximo 4 pontos, né? E eu digo no máximo porque para o candidato conseguir 4 pontos na avaliação de título, ele precisa ter doutorado, mestrado, especialização e ainda ter sido aprovado em algum concurso público da área que ele esteja concorrendo. Então, assim, para conseguir isso aqui, se essa pessoa basicamente tiver doutorado, para conseguir essa pontuação. Então, a maior parte da nota, de fato, está na prova objetiva e na prova discursiva. Então, fazendo uma análise estratégica aqui desse concurso, a gente tem que a matéria que vale mais pontos é conhecimento específico, né? Depois, a gente tem aqui conhecimento básico, e em seguida a gente tem empatado aqui conhecimento complementar e redação. Aí você olha isso aqui e você fala, beleza, a redação não é a matéria mais importante, não vale tanto ponto assim. Porém, se a gente for fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né, e aí você veja se você concorda comigo. Quando a gente analisa as matérias, a gente vê assim, conhecimento específico. Tá, mas dentro de conhecimento específico, tem quantas matérias, né? Se a gente pegar um caso em que tem só 2 matérias, provavelmente a gente vai ter uma matéria valendo 25 pontos e outra matéria valendo 25 pontos, né? Na maioria dos casos, a gente tem aqui bem mais matérias em conhecimento específico. Então, se a gente pegar a matéria de forma individualizada, nenhuma matéria, tá? E aqui em conhecimento básico a gente tem pelo menos 4 matérias, tá? Nenhuma matéria vai valer sozinha 30 pontos, tá? Nenhuma matéria do edital vale sozinha 30 pontos. Então, a gente pode concluir o quê? Que a redação é a matéria que vale mais pontos na nota final. Porque redação é o quê? É entender a teoria, é aprender a técnica, é entender a teoria do texto e saber um pouquinho de atualidades, tá? A gente vai ver que nem precisa ser tanto assim, mas saber um pouco de atualidade. Então, somando isso aqui, a gente tem a matéria redação. E a matéria redação é a que vale mais pontos nesse concurso, conforme a gente viu aqui nesta estratégia. Quer dizer que eu preciso destinar mais tempo para a redação? Não necessariamente. A gente vai ver que, pelo menos no curso que a gente montou para esse concurso, o candidato ele precisa estudar ali uma vez por semana a redação. Então, ele vai pegar ali 2, 3 horas por semana e se preparar para a redação. O restante do tempo inteiro ele vai se preparar para o objetivo, mesmo sendo a redação a matéria que vale mais pontos. Por quê? Porque a redação você precisa precisa construir uma habilidade, né? Você precisa estar treinando, praticando sempre para você ir desenvolvendo a habilidade. Em algumas matérias aqui, a gente precisa meio que decorar algumas coisas, aprender aquilo, decorar para poder acertar lá no dia da prova, beleza? Então, a redação é a matéria que vale mais pontos. E por ser a matéria que vale mais pontos no concurso, ela tem a capacidade de aumentar muito a classificação do candidato. Então, fazer o candidato ganhar muitas posições. Por quê? Porque a banca ela vai corrigir a prova objetiva, né? Depois ela vai corrigir a discursiva. Então, vai somar as duas. Quando ela somar as duas, as pessoas que tirarem uma nota boa na redação, vai subir várias posições, vai ficar ali mais perto das vagas, né? Então, vai ser chamado antes, vai ser convocado para assumir o cargo antes. Isso acontece muito. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o que a redação pode fazer. Isso aqui foi uma mensagem que o Pedro mandou num concurso recente agora da CGU. Ele tirou uma excelente nota na redação, tá? E saltou da posição 141 para a posição 39, tá? Ele ultrapassou 102 candidatos altamente qualificados e entrou dentro das vagas do concurso, tá? Então, ele estava fora das vagas, né? Na prova objetiva ali, provavelmente ele não foi tão bem, estava fora das vagas, só que a redação dele foi excelente, né? Aí ele foi e falou assim, ó, galera, eu sei que vocês foram melhor que eu aí na objetiva, vocês estudaram mais que eu na objetiva, mas desculpa, minha redação tá melhor, ó, vou pular vocês aqui, vou passar na frente. Ele foi lá e furou fila mesmo.
pulou 102 candidatos e entrou dentro das vagas do concurso. E é isso que a redação vai fazer também nesse concurso da Secretaria da Educação. Então, quanto melhor for sua nota, maior vai ser a classificação. Então, você vai ver gente subindo várias classificações por conta da nota da redação. Em contrapartida, vai ter uma galera saindo dentro das vagas ou perdendo posições por não ter ido tão bem na redação, beleza? Por isso que tem que se preparar adequadamente e para isso a gente agora vai realmente aprofundar na redação. Então vamos lá, a gente viu aqui que a redação ela tem que ser redigida em caneta azul ou preta, mas você vai fazer em caneta preta, né? Vai ser uma redação no tipo dissertação, e aí quando fala de dissertação aqui, normalmente tem dois tipos, tem o expositivo, né, dissertação expositiva, e a dissertação argumentativa, tá? Após analisar, tá, provas anteriores da banca Quadrix, após analisar os critérios de correção da banca Quadrix, a gente pode aqui concluir que esse tipo de redação vai ser uma redação do tipo expositiva, tá? Isso aqui está escrito errado aqui, mas você entendeu. Beleza? Ó, expositiva é o tipo de texto que vai ser cobrado nesse concurso. E eu vou explicar lá na frente por quê. O assunto vai ser atualidade e a redação ela tem que ser redigida em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Bruno, e se eu escrever 19 linhas? Pode? Não pode. Tá? O edital ele traz de forma expressa. Se o candidato ele não escrever o mínimo de 20 linhas, então se a redação dele tiver 19 linhas, ele está eliminado do concurso. Tá? Eliminado, não é perde ponto não, é eliminado. Tá? Então tem que redigir o mínimo de 20. Mas qual vai ser o seu foco? Vai ser 30 linhas, tá? Porque quanto mais você redigir, mais você escrever, maiores são as chances de conseguir uma boa nota, tá? Então, o foco aqui, tá? O foco aqui vai ser escrever as 30 linhas, beleza? Vale 30 pontos e você vai tirar o mínimo, você tem que tirar o mínimo de 15. Logicamente, você vai estar brigando ali para tirar os 30, então nem precisa se preocupar com o mínimo, não, beleza? Agora, o que pode cair de atualidades? Tá? Quando fala de atualidades, o que pode cair? Aí a banca foi boazinha, né? Ou fingiu ser boazinha. Falou assim, ó, não, gente, atualidade está lá no anexo lá, e eu cito o que pode cair de atualidade. Aí ela pega e cita assim, ó. Atualidades, tá? Somente para a prova discursiva. Ó, tópicos atuais e relevantes de diversas áreas. Aí ela fala, ó, pode cair um tema relacionado à segurança, ou a transporte, ou à política, ou à economia, ou à sociedade, ou à educação, ou à saúde, ou à cultura, ou à tecnologia, ou à energia, ou a relações internacionais, ou a desenvolvimento sustentável e ecologia. Gente, na boa, pode cair qualquer coisa. É isso que a banca disse aqui, ó. Ó, tô te ajudando, mas não tô te ajudando, né? Pode cair qualquer coisa no tema da discursiva. Então, o que é importante? É você realmente saber a técnica, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque não dá para você, tipo, vou acertar o tema. Ó, se você fizer um tema que for o mesmo que cair, ótimo, beleza, te ajuda. Mas não tem como você garantir isso. Muito menos tem como você estudar atualidade para todas essas áreas. É impossível, você não consegue fechar atualidades antes da prova. Não tem como, tá? Então, o objetivo é focar na técnica. E para focar na técnica, a gente precisa entender como que a banca vai cobrar essa discursiva. Para isso, eu trouxe uma questão aqui para você, tá? De onde que eu tirei essa questão? Eu tirei essa questão, tá, da ferramenta chamada Biblioteca, tá, de discursivas. Tá? Biblioteca de discursivas. Ela é uma ferramenta do Você Concursado, né, em que você pode pesquisar questões discursivas de provas anteriores da banca Quadrix. Então é só você entrar lá na ferramenta, filtrar pela banca Quadrix, colocar a matéria atualidades, e aí vai aparecer uma série de provas anteriores cobradas pela banca. Assim, você tem como saber como que a banca, qual é o modelo de enunciado que a banca utiliza, tá? Então, ó, não tem mais aquela, eu não vou treinar a redação porque eu não tenho um tema para treinar, eu não sei que tema eu treino. Ó, já tem lá então, é só entrar na biblioteca discursivas e pesquisar o tema e fazer a redação. Então essa desculpa já não dá para usar, beleza? E como é que é a estrutura dessas questões? Ó, vamos lá, eu filtrei uma questão lá recente, ó, da banca Quadrix, aplicada em 2022, no órgão Conselho Regional de Psicologia para o cargo de assistente administrativo. Tá? Eu trouxe aqui o cargo só para você ver o seguinte, ó, é Conselho Regional de Psicologia, beleza? Show de bola. Depois a gente vai entender por que eu estou ressaltando isso. Aí a gente tem aqui, ó,
texto motivador. A banca trouxe 2 trechos de texto, ó. Um que ela tirou lá do Nexo Jornal e o outro que ela tirou da revista aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, falando sobre questão trabalhista e mudança e exploração mental, doenças psicológicas e etc., aqui no século XXI, beleza? Então, esse é o texto motivador. Aí, ela traz o comando da questão com o tema, beleza? Com o tema, e logo em seguida ela traz os tópicos, beleza? Esse é o formato padrão das questões de atualidades da banca Quadrix. Então, textos motivadores, então pode vir um texto ou mais de um texto motivador. Depois vem o comando da questão com o tema expresso e depois vem os tópicos, beleza? Bruno, sempre é assim? Não. Às vezes a banca ela só traz até essa parte aqui, só traz até o tema. O tópico é você quem cria, ela só vem até o tema. Mas nesse concurso, eu acredito que ela vai trazer também os tópicos, tá? Então, ela deve trazer esse modelo completo. Então, ela vai e fala assim, ó, considerando que os textos da cima têm caráter exclusivamente motivador, quando ela diz exclusivamente motivador, quer dizer que não é para você utilizar o trecho do texto ou fazer menção àquele texto. Ele é só para te motivar, é só para contextualizar você sobre o assunto, tá? Então, você não vai utilizar ele aí. Redija um texto dissertativo, ó, no mesmo modelo que é no seu concurso, acerca do tema a seguir. Aí ele fala, ó, saúde mental e relações de trabalho no contexto da pandemia de Covid-19, beleza? Esse é o tema da questão. Aí eu quis ressaltar o seguinte, ó, ele trouxe aqui, ó, saúde mental, beleza? Saúde mental. Para quem era a prova, ó, Conselho Regional de Psicologia. Tá vendo aqui que a banca, ela pegou ali a função do órgão, que era o Conselho de Psicologia, e trouxe um tema com um assunto de atualidade, né? Porque isso aqui não é uma matéria específica de psicologia, mas é um tema de atualidade, mas que tem alguma relação com a função do órgão, tá? Então, ó, essa é a sacada. Como tem uma relação com a função, então é provável que no concurso da Secretaria de Educação, né, venha um tema que relacione algum assunto da atualidade com educação, né? Então, essa é a lógica, é o que a gente deve esperar. Bruno, é certeza que vai vir algo assim? Não, não é certeza. Ela pode cobrar qualquer coisa, como ela mesma disse lá no edital. Porém, é provável, né, que ela cobre algum tema relacionado à função de educação. Então, se for para treinar alguns temas discursivos, procura alguns temas voltados para essa área, né, porque tem mais chance de cair. Beleza? Essa era a dica aí sobre o tema. Agora, o que é importante aqui dentro desse enunciado? Além do tema, tá, esses tópicos, tá? Então, a banca elenca os tópicos. E o que são os tópicos? É a banca dizendo o seguinte, ó, eu quero que você fale sobre isso e sobre aquilo. Isso é excelente para uma prova discursiva. Por quê? Porque você não fica, sobre o que eu vou falar de saúde mental na pandemia e tal, eu não sei para onde que eu vou. A banca já definiu para você. Então é só você seguir o que ela pediu. Bruno, mas isso que ela pediu aí eu não sei, eu posso trazer outra coisa? Aí também não, né? Se a banca já definiu o que ela quer, é aquilo que você tem que mostrar. Não adianta você sair falando de outra coisa, porque ela nem vai considerar, porque ela pediu exatamente o que ela quer. O que ela pediu aqui? Falar sobre mudanças ocorridas nas relações de trabalho em razão da pandemia e efeitos dessas mudanças sobre a rotina e a saúde mental do trabalhador. Aqui vai outra dica, nossa, outra dica matadora aqui, ó. A banca fala, ó, mudanças ocorridas nas relações de trabalho. Quando ela cita mudanças ocorridas, ela está utilizando o plural, certo? Se ela está utilizando o plural, é porque ela quer 2 ou mais mudanças ocorridas. Então, você vai ter que citar 2 ou mais. Bruno, se eu citar só uma, você não vai ter atendido tudo que a banca pediu. Então, é um detalhezinho do enunciado que você precisa estar atento. Então, ó, se ela pediu mudança, você vai ter que trazer 2 ou mais mudanças. Se ela pediu efeitos dessa mudança, tá no plural, então você vai ter que trazer 2 ou mais efeitos dessa mudança, beleza? Isso aqui é um macetezinho para você ler esse enunciado com atenção, né? Para não perder ponto à toa, né? Porque ela deixou claro que ela quer 2 ou mais, então você só trazer 2 ou mais. Show de bola? Massa. Agora, como que ela vai corrigir essa prova?
ela trouxe no edital os critérios de correção. Esses critérios de correção, eles já estão no espelho de correção do Você Concursado. Então, eu trouxe aqui uma parte só do nosso espelho de correção para você ver o que a banca vai cobrar, né? E como que a gente vai corrigir a sua prova, caso você esteja no nosso treinamento de discursivo. Então, tem aqui esses critérios. Os primeiros critérios são os aspectos formais e linguísticos, tá? Que é composto por apresentação, coerência, coesão, tipo textual e linguagem, tá? Cada um desses critérios vale 2 pontos, né? Então, no total, a gente tem aqui 10 pontos, beleza? Então, é 10 pontos aqui no aspecto formal e linguístico. E a banca também traz o outro aspecto, que é o aspecto técnico. No aspecto técnico, ela tem um tema que vale, né, 20 pontos. Ah, Bruno, no edital eu vi que vale 5 pontos tema. Mas na hora que ele calcula a nota, ele multiplica por 4. Então, são 4 vezes 5 que dá 20, beleza? Então, a nota no aspecto técnico vale 20 pontos. Então, o total da sua discursiva vale 30 pontos. O que a banca vai avaliar em cada um dos aspectos? Na parte de apresentação, ela vai verificar o respeito às margens, a estruturação do parágrafo e a legibilidade, tá? Então, ela vai ver se você colocou, se o texto está bem apresentado ali, está bem organizado. Na coerência, o que ela vai colocar aqui na coerência? Ela vai verificar o sentido e a construção global do texto. Então, ver se a mensagem passada é clara e é coerente. Por exemplo, se você trouxe uma informação lá na introdução, lá na conclusão, você não pode trazer uma informação que contradiz aquela que você trouxe antes, né? Então, você está sendo incoerente. Então, você tem que manter ali a coerência e ser claro no que você está defendendo. Depois, coesão. Ela vai avaliar se você está utilizando elementos coesivos para ligar os parágrafos e ligar os períodos dentro dos parágrafos. Para você que não lembra o que é período, período é uma oração em que termina com um ponto final. Então, cada vez que você coloca um ponto final, você tem que inserir um elemento coesivo para ligar essa informação ao período anterior. Da mesma forma que você começa um parágrafo novo, você tem que trazer um elemento coesivo para ligar no parágrafo anterior. Depois, qual o outro critério? Tipo textual. Tipo textual, a banca vai avaliar se você trouxe o texto dissertativo, tá? Então, se você trouxe ali introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Se isso está organizado de forma adequada. Quando a gente vai estudar o texto dissertativo, a gente vê que o texto dissertativo ele possui, na verdade, 2 estruturas, que é a formal, que é essa introdução, desenvolvimento e conclusão, e a argumentativa, né? que você tem ali assunto, tema, tese e os tópicos, beleza? Então, é algo que a gente precisa aprofundar para poder montar esse texto dissertativo e conseguir nota máxima nesse critério. E, por fim, a linguagem, né? A linguagem é gramática. Então, aí se você está utilizando a norma padrão, a norma culta de forma correta. Então, a banca vai descontar pontos à medida que você comete erros de gramática. Então, se você esqueceu uma vírgula, um acento, escreveu uma palavra errada, ele vai tirar ponto nessa parte de linguagem. E, por fim, a parte do tema, que é a que vale mais pontos, é o quê? É onde a banca vai avaliar se você respondeu de forma correta o que ela pediu. De forma correta e de forma completa, né? Se você trouxe bons argumentos para responder o que ela pediu. Então, é basicamente a resposta aos tópicos, tá? Aí, presta atenção, então. Se a gente tem aqui 2 aspectos, né? O aspecto formal e técnico, ou o aspecto formal e linguístico, e o aspecto técnico, e a gente tem que aqui vale 10 pontos e aqui vale 20, o que é mais importante? É o que vale 20 pontos, né? Sua redação vale 30. E 20 pontos está só na parte do aspecto técnico, essa é a parte mais importante da sua discussão. Então, como fazer para conseguir, né, ganhar mais pontos nessa parte técnica, sem perder ponto no aspecto formal e textual? Quer saber como? Bora lá então. Para isso a gente vai tentar estruturar aqui como seria uma redação para aquela questão que a gente analisou. E aí você vai precisar do quê? De uma folha de resposta. Para você baixar a folha de resposta, é só você ir lá de novo. Ó. Você vai lá na biblioteca discursiva, tá? Na biblioteca de discursivas, beleza? Aí você vai escolher uma questão lá. Quando você vai clicar para baixo, você vai ver que tem essa aba lá embaixo. Aí uma das partes é lá, ó, folha de resposta. Quando você clica lá, folha de resposta, vai aparecer aqui o botão para você baixar a sua folha de resposta, tá? Eu baixei a nossa folha de resposta aqui para a gente poder estruturar o nosso texto, beleza? Então, vamos lá. Só relembrando para a gente poder estruturar. Na questão que a gente viu,
Bora voltar aqui rapidinho. Na questão que a gente viu, a banca trouxe 2 tópicos, né? Então, trouxe o tema e pediu para responder 2 tópicos. Então, como é que a gente vai estruturar o nosso texto aqui? Vai ser o seguinte, ó. Dica bem rápida, porque senão a gente vai passar aqui o resto do dia, tá? Aqui você vai fazer sua introdução, tá? Nas primeiras 5 linhas. Nas últimas 30 linhas, nas últimas 5 linhas aqui, você vai fazer o seu parágrafo de conclusão, tá? Esse daqui é o tamanho máximo que deve ter esses parágrafos de introdução e conclusão. Depois, você vai organizar aqui os parágrafos de desenvolvimento. Então, você vai fazer aqui, ó, um parágrafo de desenvolvimento e 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, o seu texto vai possuir uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, beleza? Na introdução, você vai trazer o seu tema, vai trazer o tema e o seu ponto de vista, que é a nossa tese, beleza? No desenvolvimento, você vai responder ao tópico 1. Então, você vai responder aquele tópico 1 que está lá no enunciado. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai responder ao tópico 2. Tá? E na conclusão, você vai retomar o seu ponto de vista, que você trouxe aqui, ó, beleza? E trazer uma solução ou uma proposta de intervenção. Ou, tá? Um resumo dos tópicos. Beleza? Tem vários tipos de parágrafo de introdução, tem vários tipos de parágrafo de conclusão. Então, você vai adaptar os modelos de parágrafo de introdução e conclusão ao tema da questão. Mas, em suma, essa seria a estrutura. E para você poder ganhar pontos, tá? Em apresentação, por exemplo, você vai ter que deixar um espacinho aqui para poder iniciar o seu texto, que é o que a gente chama de indicação de parágrafo. Então, é normal, você vai deixar um espaço, assim, mais ou menos desse tamanho, que tem, em média, tá? 1,5 a 2,5 centímetros, beleza? Então, vai ser mais ou menos esse espaço antes de começar o seu texto. Aí, você vai deixar esse espaço e vai vir ao refletir. Aí, você vai trazer aqui seu parágrafo de introdução, né? A ideia é que você venha até o final, até a margem aqui. Não deixe espaço. Então, você vai colocar aqui, ó. Aí passa um tracinho. Introdução. Veja que não fica nenhum espaço em branco. É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Aí eu corto aqui o hífen. Introdução. Ó. Quando eu faço isso, fica um espaço aqui, ó. Tá vendo? Não é para deixar esse espaço aqui. E aqui também não é para deixar espaço nenhum, é para colocar bem juntinho. Por quê? Porque aí você ganha ponto, tanto em obediência às margens, quanto em indicação de parágrafos, que está lá no critério de apresentação. Beleza? Detalhe quanto a isso. Ó, você vai seguir aqui a mesma lógica. Então, ó, você vai começar aqui a resposta ao tópico 1. Veja que você vai seguir aqui a mesma linha, ó. Tá? Você vai deixar aqui o mesmo espaço, ó, na hora de começar o seu texto. Tá vendo? Veja que você vai deixar sempre aqui, ó, tá? Esse espacinho aqui é importantíssimo para o seu texto. Da mesma forma, você não vai deixar espaço em branco. Você vai escrever até o mais próximo possível dessa margem e já vai iniciar a palavra colando nessa outra margem aqui, tá? Para não deixar espaço em branco, tá? São uma série de regras de apresentação que a gente pode passar aqui. Agora, para ganhar ponto em coesão, aqui no início desse tópico, você vai ter que inserir, ó, quando você começar esse parágrafo, você vai colocar um elemento coesivo. Quando você começar esse parágrafo, vai colocar outro elemento coesivo. Tá? Dessa forma, inicialmente, por outro lado, né, nesse sentido, conforme demonstrado acima, não sei o quê. Então, você vai fazer essa referência aqui. E, por fim, você vai colocar aqui um por fim, ou um desse modo, ou dessa maneira. Então, sempre vai trazer um elemento coesivo, conclusivo aqui para essa parte. Para quê? Para você ganhar ponto em coesão, para você ligar um parágrafo no outro. Esses elementos coesivos eles devem ser repetidos em cada período. Tá? Então,
montando o texto dessa forma aqui, você já ganha ponto em estrutura do tipo textual, você ganha ponto em apresentação, você ganha ponto em coesão, você ganha ponto em conteúdo, em tema, tá? Então, fica faltando só coerência e gramática, que aí vai depender do seu texto, né? Da forma como você, dos argumentos que você vai utilizar e do conhecimento que você tem de gramática, beleza? Então, seguindo essas dicas aqui, que são só algumas, que não dá para eu, já gastei até um tempo razoável aqui, mas só algumas, se você seguir essas dicas aqui, sua nota já vai ser muito melhor do que a nota da maioria dos candidatos, porque o pessoal não tem essa noção aqui de prova, né? Não veja que eu deixei a maior parte das linhas para resposta aos tópicos, porque é que vale mais ponto, né? Então tem gente que faz uma introdução gigante, cara, não precisa, você vai perder ponto fazendo a introdução gigante. Por quê? Porque o que vale de conteúdo é a resposta que a banca pediu, né? Ou a pessoa responde o tópico 1, 15 linhas respondendo o tópico 1, aí vai responder o tópico 2, faz 2 linhas. Pô, com 2 linhas não dá para responder o tópico 2 de forma completa, então você vai perder ponto de conteúdo, e vai perder muito ponto. Por quê? Porque conteúdo vale muito ponto, né? Então siga essas dicas aqui, né? E vai com fé na prova, porque realmente você vai conseguir uma nota melhor, beleza? Então, como estratégia aí para você se preparar bem para esse concurso da Secretaria de Educação, tá? Primeiro, aprender a técnica discursiva. Então, você vai aprender a parte da teoria, né? E a técnica para poder utilizar no seu texto, né? Então, se você for entrar lá no nosso curso, você vai ver que vai ter a técnica para você poder utilizar elemento coesivo, para montar um texto dissertativo, entender a estrutura formal e argumentativa, e montar os parágrafos. Inclusive, no caso do nosso curso, tem até um modelo Coringa, né? Uma estrutura padrão que você pode utilizar para começar a treinar, para ficar mais fácil e mais rápido esse processo para você. Depois que você aprender essa teoria, você vai ter que começar a praticar. Então, você vai fazer aí pelo menos 3 redações até o dia da prova. Então, você vai treinar 3 questões até o dia da prova. Mas, Bruno, é só treinar 3 questões? Porque se fosse treinar 3 questões, eu posso fazer agora. Não, não é só fazer a questão. Tem que ser um processo de correção completo, que é faz a redação, manda para correção, recebe um feedback, depois vê o que errou, né? Aí faz uma outra redação, depois manda para correção, recebe o feedback e, por fim, a terceira redação, faz a correção, recebe o feedback. Então, veja que você vai ter recebido 3 feedbacks você vai ter recebido feedback antes de fazer a outra redação. Então, aquilo que você errou, né, você vai tentar já melhorar na hora que você estiver escrevendo a próxima redação, e assim você vai evoluindo. E o objetivo de você ter uma correção é para que alguém indique para você quais são os aspectos que você está errando, porque às vezes você faz redação, você não consegue enxergar sozinho, né, ou sozinha, aquilo que você errou. Você precisa de alguém, né, para poder te dar aquele feedback ali, por isso que essa correção é importante. Agora, não pega qualquer correção, tá? Pega uma correção em que sejam analisados os critérios da banca Quadrix, né? Aquele modelo, por exemplo, é um modelo que a gente utiliza no nosso curso, nas nossas correções, que é justamente o mesmo modelo que está no edital. Para quê? Para que você tenha uma noção real de qual seria a sua nota, de como que você está naquela redação, para que você possa aprimorar. Poxa, estou precisando melhorar a coesão, estou precisando cometer menos erros de gramática, né? Então você consegue ver antes da prova que está ruim para dar tempo de você melhorar, beleza? E se você já quiser, então, toda essa estratégia pronta, né? Aí tem aqui o nosso curso de discursiva para a Secretaria de Educação do DF. O curso de discursiva, ele é dividido da seguinte forma. Você tem ali os módulos com a técnica discursiva de forma bem sucinta. Lembra que eu falei que com 2 horas por semana você consegue se preparar bem? Por quê? Porque em 2 semanas, ali 4, 5 horas de estudo para discursiva, você já consegue fechar toda essa parte de teoria. Por quê? Porque as aulas são super objetivas. Veja o tanto de informação que eu te passei em aqui pouco mais de meia hora, né? Então, a técnica é bem sucinta mesmo para o curso. Depois, o que o curso tem? Temas para poder praticar. Então, a gente vai trazer temas do modelo da banca Quadrix, né? A gente vai trazer alguns temas anteriores, né? Para você entender o modelo de forma bem direta, e também alguns temas inéditos, tá? Para você poder praticar aí alguns temas que podem vir a ser cobrados na sua prova. Depois, o curso ainda possui correção individualizada e propostas de resolução dos temas. Então, aquele tema que eu disponibilizei lá para você praticar,
Eu vou fazer aquele tema utilizando a técnica que eu ensino para você depois poder comparar e ver onde que você pode melhorar o seu texto, tá? Então é como se fosse um gabarito para aquela discursiva. E todo esse treinamento está disponível para você a um preço super acessível. O link está aqui embaixo, né? Então você pode clicar lá no link, se você ainda não é aluno, você é concursado, clica lá no link para saber um pouco mais sobre o curso, os valores e os planos que você pode adquirir. Agora eu te pergunto, será que vale a pena, né, entrar? Pois bem, esse aluno aqui, ó, o João Lara, antes dele entrar para o Você Concursado, ele tinha feito um concurso para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, que era a cidade dele. Ele é mineiro, morava na cidade, fez o concurso, e ele queria muito passar nesse concurso. Só que a nota na discursiva dele foi 69%, né? E aí ele acabou perdendo algumas posições e ficou ali no cadastro de reserva lá no final. O concurso acabou expirando o prazo e ele não foi convocado, né, para esse concurso. Só que quando ele viu que o desempenho dele não tinha sido muito bom, o que ele fez? Vou procurar algum treinamento para discursiva. E foi isso que ele fez e encontrou Você Concursado. Depois que ele fez o nosso curso, dá uma olhada. Ele fez o concurso do TCE Rio de Janeiro, tirou 91 na prova discursiva. Depois ele fez Ministério Público de Contas, tá? Para 2 cargos, ele tirou 99 nas provas discursivas dos 2 cargos. E ainda fez um da Codevasf, ficou em primeiro lugar nacional com uma nota de 93% na discursiva, tá? Então, depois que ele fez o treinamento, praticou algumas discursivas, melhorou a técnica, ele aumentou a nota dele para cima de 90%. Resultado, conseguiu passar dentro das vagas em todos esses concursos e hoje ele é auditor lá do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Então, assim, ele conseguiu a vaga dele, né? E a discursiva ajudou muito nesse processo, assim como a gente espera que ajude você, beleza? Se tiver alguma dúvida ou quiser mandar uma mensagem para a gente, tá aqui o nosso contato, então é @prof.brunomarques e @vocêconcursado no Instagram. Ou no canal do Telegram, na Academia de Discursivos, beleza? Então é isso, um forte abraço, desejo para você bons estudos e a gente se vê na próxima aula.